os júbilos dos primeiros cristãos, perseguidos e flagelados nos círculos, quando se retiravam sobre a poucos de espectadores perversos. Agora vamos ver a chegada deles. Ou seja, havia um cordão lá, protetor, que era aqueles canhões, raios eletromagnéticos, etc., que fazia aquele cordão, como aqueles espíritos, entre aspas, né? Falar que não. O Google falou para o André Luiz, e esses criminosos? Aí o Google, somos nós em outras épocas, né? Aqueles espíritos ditos perversos, maus, etc., entre parênteses, como eles não conseguiam? É um muro. Mas eles não levitavam, porque não estavam demais presos ao chão. Esses espíritos conseguiram subir sobre eles, passar sobre aquele cordão e vão chegar ao pátio do Lar Fabiano, da casa do Lar Fabiano, Mas, para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar rente a nós, que lhes abríamos passagem prazerosamente. Entretanto, para alcançarem o átrio da instituição, eram compelidas a quebra de correntes de energia magnética recíprocas, mantendo-se de mãos separadas, e os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-se involuntariamente uns dos outros, tombavam enfraquecidos após prolongado esforço, logo aos primeiros passos na região interna da casa transitória. Semelhavam-se assim às aves esgotadas, laboriosas. Em laboriosa excursão, depois de atingirem o objetivo que as fizeram afrontar distâncias e tormentas. Na qualidade de aprendiz, tá bom? Tá bom. Então, Márcio, entendeu aí a sua pergunta? Como é que o pessoal foi recebido? A Margarida vai cobrar cachê, né? Então foram recebidas assim, né? E elas... E ainda tinha um pouquinho de resquício de poder levitar, assim, se fosse denso para os outros. Enquanto tivessem aqueles pensamentos pesados, o mal, ou muito medo, porque o nosso maior empecilho na nossa vida, eu estou deprê. Não, você não está depressivo. A gente usa a palavra depressivo, mas algo te incomoda. Medo. Eu sou ansioso. Por que você é ansioso? Porque você tem pressa. Medo. E aí tu vai, nós vamos, né? No estudo da Ovelha Perdida, nós vamos falar sobre isso. Se bem me acompanha. O medo te tolhe. Né? Cuidado aí que ela pode... O medo te tolhe. Fazer uma porção de coisa. Então, quando eles deram a mão, se sentindo fortalecidos uns aos outros, né, se uniram num só pensamento, conseguiram, né, perder o medo do objetivo comum. O objetivo que conseguiram, exatamente, o objetivo comum. A Celivan também quer ver, então vamos junto. É interessante, né? Quando a gente é criança, por exemplo, a gente tem medo até de ir no banheiro, por exemplo. Aí vem alguém dar a mão a gente vai numa boa, né? É isso aí, mais ou menos. Por aí, somos crianças espirituais, agimos como crianças. Bom, agora vamos voltar para onde nós estávamos, porque eu não me lembro mais onde era, mas vamos lá. Logo após, Lá depois embaixo. de todas as Na nossa portas de 67. acesso fácil, Tinha parado tudo bem, pode ser. um menos. Achou? Não, achei. Ainda tem a 169, Zé. Quê? Página Não, ele 169. Não, já achei. Já? Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas, baseadas em simples fenômenos da matéria diferenciada, mas também de nossas emissões magnético-mentais que atuariam com um reforço no impulso inicial de subida. Achei isso aqui mega interessante.
Então, o que é que você achou aí? Eu achei que a união faz a força. Veja bem. Brincadeira. Claro. Que nesse momento, para a casa transitória sair do lugar, eles precisam ter mente limpa, tirar todos os pensamentos, aquele negócio da formação daquele quadro. Não faça isso. A formação daquele quadro quando ela mesma assumiu, né? Então tem que ter a mente concentrada, limpa e concentrada, poder conseguir todos juntos fazer uma corrente para erguer a casa. Eles cantaram uma música, né? Vamos todos juntos para frente. Então, ela para se mexer tem que ter todo mundo com um pensamento uníssono, assim, Aqui está demonstrando que todo pensamento limpo, né, pensamento energético, energia positiva, pode fazer movimentação. É a fé que Jesus falava, né? Se você tiver fé, moverá aquela montanha daqui para cá. Então essa energia aí, energia de impulsão que eles precisavam para poder Porque engraçado que sai da metáfora para a prática, né? Exatamente. Porque a gente fala ridículo, a gente fala toda hora, a união faz a força, mas a união faz a força realmente, porque é uma união de pensamentos na mesma intenção. Então é uma força poderosa. Porque a gente aqui precisa de energia elétrica para impulsionar e movimentar alguma coisa. Lá não, eles precisam de energia interna, a força positiva para movimentar as coisas. Ele se movimentar, ele precisa dessa energia positiva. Enquanto ele estiver armazenando todas aquelas ideias contrárias a isso, ele vai ficar no chão se rastejando. Que aqui, por exemplo, a gente quando quer alcançar alguma coisa, a gente fala, vamos vibrar positivamente em função do hospital tal. Vamos vibrar positivamente em função dos irmãos que estão passando pela aprovação tal. Só que a mente da gente vacila muito. Ela fica dispersa, né? No instante que você estava ali concentrado, de repente entra um pensamento que não tem Uma nada a moto, ver com passa aquilo. uma entendeu? lembrança. Você lembra de uma coisa Você vê como uma coragem está dentro disso tudo. O Jerônimo Mendonça, com a hemorragia, foi até Chico Xavier. Chico Xavier gritando, que linda rosa, você já sabia o que fazer. Colocou a mão, deixou um pouco lá, acabou. Por que Jerônimo Mendonça ficou assim? Por causa do medo. Ele era um coitadinho. Enquanto ele se tornasse, eu sou um pobre coitado, já era. Isso aqui não vai me machucar. Depois que ele passou a pensar dessa forma, eu não sei como alguma coisa acontecer. Ele ficou cego, gritou. Para ele está tudo lucro. Para ele estava tudo certo. Nós não entendemos isso que é o nosso problema. A gente, ficar cego no olho. Caramba, não perder a vista. Nossa, não sei o que. Já vai ver. Aí a tua cabeça começa, poxa, eu precisava dela porque eu faço isso. Aí você não pensa assim, peraí, vou me adaptar. Meu pai não tem uma vista desde 17 anos. Tem uma vida normal. Aí você vê Saulo de Tarso passando a Paulo de Tarso. Se ele chega aqui assim, como vê Jesus, ele começa a pensar no que ele fez, caramba, eu fiz isso tudo, papapá. Não. Esquece aquilo lá, o que você quer que eu faça? Mas também se fala, Paulo, olha só, você vai ser apedrejado, você vai ser não sei o quê, depois no final vai ser morto. Tá bom, a gente pode pular essa parte, deixa. Ele não ia aceitar não, mas ele não sabia. Sempre falar, tem um espinho gravado na cara. Apesar que esse espinho, a gente tem uma dúvida se esse espinho está se referindo ao que ele foi como Saulo, ou se está se referindo a Estevão. Que quem acompanha ele a vida inteira. Mas eu acho que é mais como Saulo, porque ele não só maltratou o Estevão, né? Maltratou muita gente. Tem pessoas como Paulo, ele viu quem era Estevão. Sim. Deu para entender? Sim, pode ser, mas acho que esse espinho que ele fala aí é igual o livro Memórias do Suicida, o passado dele. O Camilo, se vê ele, vai sair um braço, cortão de um braço, com a outra mão xingando Maria e jogando pedra em Jesus. E jogar uma pedra no Afrânio
Até eu Não ajudo. tem problema nenhum. Até eu ajudo. Não, é que tá. Tem muito problema. Você vai se jogar perto de mim, agora Jesus. Então, mas voltando aqui né? Quando ela fala, você falou dessa questão das forças elétricas, porque se a gente for olhar, a casa Fabiana, aliás, todas as construções que tem no nosso lar, tudo é energia. Tudo. Mas é colocada de uma forma um pouco material, digamos, semi-material, por falta de outra palavra. A gente pensa logo em construção mesmo. Tem uma que nós precisamos disso. Se a gente desencarnar, não ver do outro lado algo que a gente conhece, então vamos ficar maluco. Um parâmetro, né? Nós temos que ter esse parâmetro. Mas na realidade, essa construção, que para a gente se apresenta como matéria, e não é matéria, quando ele fala que precisa das nossas emissões magnéticas mentais, vai entrar nessa famosa boa questão, que nós não vamos falar sobre isso, que é muito complicado, da física quântica. Os pormenores. Tem um livro aí Que faz levantar. que fala sobre a física quântica, ele já comecei a ler 2 vezes. Então, o nosso pensamento não está dentro do mato. Nosso pensamento está. Mais que o micro, mas está mais. A gente não vê, mas. Agora, existem seres acima da segunda morte, né? Como será essa energia? Pergunta aos Clepes. As clepes. Próxima materialização que ele vem aqui, a gente junta essas Será essa perguntas e faz para ele. Imagina. Sabe quem é o Asclepios? Sabe? Você tem esse livro em casa? Tem. Então hoje, quando você chegar em casa, lê o capítulo 3, só o capítulo 3. Para mim, o melhor capítulo, todos fazendo o resto do livro, é todo bom, principalmente que nos mostra 5 desencarnes. Né? Esse livro aqui vem nos mostrando esse assunto que é muito interessante. 5 desencarnes totalmente diferentes um do outro. E esse Jerônimo aqui é o cara. Daqui a pouco ele vai sair com a motosserra, o quê? Então, para lá, ele vai sair cheio de materiais lá, vai falando aqui, poder sair. Ele que é o cara que existe equipes especiais em desencarnes. Não é qualquer um não. É igual o Alexandre mencionando. Eu não entendo desse assunto muito de reencarnação não. Mas me dá licença aí, foi mexer na cromatina dos genes. Eles não entendem de nada. Não entende nada. Né? A gente que entende tudo. A gente que sabe tudo, principalmente espírito. Nossa Senhora, Zenóbia fora breve, dadas as circunstâncias do momento. Mantínhamos-nos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara de prece, com exceção dos companheiros que se achavam Os dois estão perdidos. Para aí, cara. Tudo errado. Nem a página. A de vocês Cara, vai isso ser era a 69. 160, cara. 169. Claro, eu fui lá fora da comida. Putz, Deixa eu dar comida para cá. Zenóbia fora breve, dadas as circunstâncias do momento. Mantínhamos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara de prece, com exceção dos companheiros que se achavam em serviço de assistência imediata aos recolhidos das últimas horas, e de quantos se conservavam de sentinela junto à maquinária em funcionamento. Ainda a luz nem piscava. Funda emoção transparecia em todos os rostos. Lá fora, fugiam elementos de ar. Eu quero ver quando vocês desencarnarem, chegar lá do outro lado, dar de cara com ele, o que, é que vocês vão falar. Eu nada, você que eu quero ver. Todo mundo assim, não fui eu não. Isso foi ele. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos lindo volume. Reconheci-o imediatamente. Era Bíblia, nossa conhecida de tantos anos. Abrindo-a atenciosa, a orientadora começou a ler o Salmo 104 em voz alta, pausada e solene. Interessante que esses
todos os salmos, que a gente vê escrito lá, canto de Davi. Canto de Davi, 105 salmos. E se você pegar o salmo no hebraico, é muito bonito. Hein? Não, o próprio assim, modo, a expressão deles é uma música. É tudo música, os salmos são música. Né? Quando você pega o início, a Gênesis, pega o início da Gênesis, né? Lá, Bereshit, Bará, né? Deus criou, no princípio, Bereshit, Bará Elohim, lá Veshamai, criou os céus e a terra, Bereshit, Bará Elohim, Veshamai, Beretz. Mas quando ele fala, o cara me falou hebraico com um sotaque legal, com a dicção correta, cara, é muito bonito, você vai vendo, você vai ouvindo assim, parece uma música, bate no ouvido que nem uma música. Os salmos, então, que são assim, quase que cantados, não é cantado, não é assim não. A forma, a poesia que é no salmo, ele dá uma música. Aí o Davi gostava de tocar harpa, devia fazer. Deve ser tipo saca, né? Um negócio assim bem. Não é uma música. Não é uma música, mas é um negócio assim, né? E o Davi tocando aquela harpa que ele tocava, ele ia ser um negócio muito. E quem sabe hoje também, né? Vamos lá. Bendizei, ó minha alma, Senhor Deus meu, engrandeci, de majestade e de esplendor. Isso aí, de majestade e de esplendor. Você envolveu, até no português, se você quiser, você faz uma. Ganha na primeira, lógico, né? Revestido de luz. Está igual a professora colocava a gente para recitar o hino nacional. Aí você chegava lá na frente, ouviram do Ipiranga as mais espaços, o heróico bravo, retumbante. Quer dizer, ficava um negócio legal. Sim. Talvez se a gente não fizesse assim, puxão de orelha depois. Com certeza. Então, naquela época era a professora era mais calma do que hoje. Revestido de luz como do mundo. Desdobraste o céu como sagrada cortina da vida. Construíste as sublimes câmaras das águas. Fazes das nuvens o seu carro. E derramas teu hálito criador nas asas do vento. Olha só, gente. Isso aqui é quase um livro da Gênesis. E derramas teu hálito criador nas asas do vento. Em hebraico, tá? Ruá, vento, espírito, é a mesma coisa. O hálito criador. O hálito criador não é quando Deus pega o barro, forma um homem, dá o hálito da vida. Ou seja, o ruá, o espírito, Deus coloca os cuidados. Então, veja bem que está aqui, e derramas teu hálito criador nas asas do vento. O espírito coloca. E se você for pegar um por um aqui, é muita coisa, né? Olha só, lá em cima, desdobraste o céu como sagrada cortina da vida. O céu, nós sabemos que não é um lugar físico, é um estado de consciência, como sagrada cortina da vida. Então vamos deixar isso para lá. Não vamos ficar aqui assim. Só tinha que estudar ele antes. Eu não estudei. Enches o universo de mensageiros, e por vezes tomas por teu ministro o fogo devorador. Fundaste-nos a casa terrestre em bases seguras, garantindo-nos a vida em séculos de séculos. Agora, enche o universo. De mensageiros. Né? De mensageiros. Quem são os mensageiros? Né? No hebraico, a palavra mensageiros é a mesma que anjos. Sim, são espíritos puros. Né? Agora, enche o universo. De mensageiro. Está aqui como toda a casa do Pai é habitada. Né? E se você pegar algumas religiões aí, que ainda diz que só a Terra existe vida, e está na Bíblia. Salmo 104, se você quiser, tá? Está na Bíblia. Deste-lhe abismos e pícaros por vestidura. Santificaste as águas para que se elevem sobre os montes.
mas a tua voz de comando, todos As os águas. elementos se transformam. Que é que a gente sempre fala nas águas, nas emoções. Para que se eleve sobre os montes, ou seja, que nossas emoções se transformam em sentimentos. Olha só, Mais todo salmo, purificado. né, todo salmo tem um significado. Se a gente pegar esse salmo aqui para fazer um estudo, nós vamos ver tanta coisa aí, gente, tanta coisa. E nem o cajado e a vara, Salmo 105. Aí só porque eu falei para vocês falar logo de cajado e vara, me lembrou meus traumas. Porque se envias a música da manhã, envias igualmente o trovão do estudo. Elevam-se montanhas, descem vales. Ao lugar que lhes marcastes, sem que ultrapassem seus limites. Fazes sair, Senhor, as fontes dos vales, fertilizando os montes. Dás de beber aos animais do campo, e sacias a sede as plantações silvestres, onde as aves do céu guardam seu ninho, louvando-te dia e noite. Irrigas o topo das montanhas, jorrando água do céu, para que a terra seja farta de frutos. A leitura do Salmo ia em meio quando o Instituto, qual vigorosa embarcação aérea, principiou a elevar-se. Não é igual aqueles carros velhos da gente, não, a gente tinha que empurrar, senão. Brasília amarela. A devotada orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor compilados há tantos séculos, sentidos intensamente. Oh, maravilhosa! Por que ela sentia-os intensamente? Porque ela sabia o que estava lendo. Estou falando que se a gente for ler esse salmo, estudar esse salmo, entendeu? Quando nós falarmos dele, nós vamos sentir, não só esse, vários. Nós temos o Salmo 23 que todo mundo conhece. Todo mundo já começa, quando escuta o Salmo, já sente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? E aí começa. Então, sentir, por que eu sentir? A famosa pergunta 780, por que primeiro o processo intelectual, depois o moral? Primeiro aprende, depois sente. Muito legal, né? Um dia a gente vai pegar um salmo desse e vai sentir. Maravilha! Pode estudar depois. Tamanha era a comoção com que se dirigia, humilde e reverente, ao Senhor do Universo, que o tórax 19 aparecia misterioso foco resplandecente. Contagiados pela sua fé ardorosa, uníamos na mesma vibração. O oratório encheu-se de profusa claridade. Luz irradiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora do campo das sombras espessas.